Quando você pensa em prisão, aposto que a maioria de vocês imagina infinitas barras de ferro, corredores escuros, comida horrenda e uma sensação avassaladora de desespero. Mas por incrível que pareça, nem todas as prisões do mundo são iguais. Enquanto algumas servem refeições de revirar o estômago, como essa, outras têm um menu mais saboroso e com aparência saudável. E enquanto essa prisão montou os presos em cada centímetro de espaço disponível, essa tem celas privadas que mais parecem um hotel. Vamos prender você até o fim do vídeo enquanto mostramos como são algumas das piores e melhores prisões do mundo. Aglomeração. Em todo o mundo, mais de 10,74 milhões de pessoas estão atualmente encarceradas. Isso é aproximadamente a mesma quantidade de toda a população da República Tcheca. E com um número tão alto, não é surpreendente saber que muitas prisões estão superlotadas com criminosos condenados, embora existam algumas que estão bem acima da capacidade, como muitas da América Latina. A capacidade oficial das prisões na Colômbia, por exemplo, foi construída para abrigar quase 81 mil detentos, mas o número de pessoas presas é bem superior a 118 mil. Nas prisões mais abarrotadas, as celas de 4 pessoas abrigam 8 ou mais prisioneiros, com os novos detentos forçados a encontrar espaço para dormir no chão, nos corredores ou até nos banheiros. Mas um pouco mais ao norte, em El Salvador, o espaço é ainda mais limitado. Com mais de 617 presos para cada 100 mil pessoas em sua população, o país possui uma das maiores porcentagens de população carcerária do mundo. Isso é resultado da severa e bem-sucedida repressão que o país impôs à violência das gangues. Embora pelas condições da prisão deles, não tem muito para se gabar. O país tem capacidade para abrigar pouco mais de 18 mil criminosos, mas o sistema chocante atualmente abriga mais de 38 mil presos. Com mais do dobro da capacidade, condições realmente insalubres e calor insuportável ceifam a vida de muitos detentos. E isso piorou com a pandemia. Embora até as prisões de El Salvador não pareçam nada em comparação com a cadeia da cidade de Manila, conhecida como a cadeia mais lotada do mundo. Foi construída para encarcerar apenas 1.100 presos, mas a guerra às drogas das Filipinas viu esse número subir para 6.300. Isso é quase 600% da capacidade. E isso significa que numa única cela, projetada para 170 detentos dormirem, 700 deles sonham com liberdade. Idealmente, as diretrizes prisionais do país afirmam que deve haver uma guarda para cada 7 detentos para manter a paz. Mas essa proporção se parece mais com um guarda para cada 200. Eu realmente não invejo o trabalho desse cara. Isso deve fazer muitos turistas pensarem 2 vezes antes de fazer besteira. As condições nos Estados Unidos não são muito melhores. Com mais de 2 milhões de pessoas atrás das grades, os Estados Unidos possuem a maior população carcerária do planeta. E enquanto eles quase têm os recursos para abrigar todos eles, não é bem um arranjo espaçoso, com sua capacidade de prisão em 99,8%. Embora todos os presos tenham uma cama, a privacidade nas penitenciárias estaduais mais populosas, como a prisão de San Quentin, na Califórnia, parece uma comodidade muito rara. Nos anos 2000, quando as prisões nos Estados Unidos estavam superlotadas, eles tiveram que investir em medidas sérias de economia de espaço. Eles amontoavam os detentos em ginásios penitenciários, salas de aula e até clínicas, e os faziam dormir em beliches triplas. Imagine rolar na sua cama e cair de uma dessas. Que pesadelo. Mas nem todas as prisões do mundo estão lotadas, como você pode ver nas prisões vazias da Holanda. Desde 2004, os holandeses milagrosamente reduziram pela metade sua população carcerária, graças à introdução de programas de penas alternativas. Pesquisadores de criminologia holandeses levantaram questões válidas sobre a eficácia de suas prisões na redução do crime. Depois de compartilhar evidências de que o serviço comunitário e o monitoramento eletrônico eram de fato mais eficazes na redução do crime, menos infratores foram condenados à prisão. Portanto, agora a Holanda tem uma população carcerária estimada em apenas 10 mil pessoas, o que significa que não tem presos suficientes para preencher todas as suas prisões. Mas em vez de derrubá-las, muitas foram transformadas em hotéis de aparência ostentosa. Os quartos podem ter sido atualizados, mas as portas das celas e as passarelas de aço não foram tocadas. Por mais luxuoso que pareça, não tenho certeza se conseguiria dormir tranquilo nesse lugar. Comida. Você deve ter ouvido muitas histórias de horror sobre os perigos da comida na prisão. De pratos totalmente sem gosto a tamanhos de porções lamentáveis. Ficar atrás das grades é bem indigesto. E o Reino Unido, que já é conhecido por sua terrível culinária, perdeu mais moral ainda com uma prisão em Warrington. Em 2019, um detento do HMP Risley tirou fotos de sua comida usando um telefone com câmera e as enviou para a imprensa. O fato de ele ter conseguido um telefone na prisão já foi bem questionado, mas não era tão ruim quanto o estado da comida em seu prato. Feijão cozido com massa pura, peixe mal cozido e batatas fritas, pedaços de fígado. E, seja lá o que for essa combinação horrenda, ilustrou um quadro sombrio da culinária da prisão britânica. Mas no Reino Unido, o subsídio de alimentação por prisioneiro por dia é pouco mais de 2 libras. E para isso, os prisioneiros supostamente recebem 3 refeições com
uma escolha de frutas e legumes frescos. Não sei se os britânicos sabem disso, mas essas batatas fritas infelizmente não contam como vegetais saudáveis. E no entanto, do outro lado do mundo, no Japão, uma refeição padrão na prisão não poderia parecer mais saudável. Aqui os encarcerados comem cevada integral misturada com arroz, pratos de vegetais, sopa de miso e proteínas ricas em nutrientes, como peixes inteiros grelhados. Essas refeições saudáveis deliciosas derivam da taxa de criminalidade realmente baixa do Japão e da pequena população carcerária, que é de apenas 39 em cada 100 mil cidadãos. Com menos bocas para alimentar, isso significa que mais recursos podem ser investidos para manter os prisioneiros saudáveis e focados em repensar as suas vidas, embora não tenha como agradar alguns deles, já que surgiram reclamações sobre a qualidade do curry da prisão, comida não aquecida, e presos idosos forçados a descascar suas próprias laranjas. Imagina se eles trocassem de lugar com prisioneiros britânicos por um dia. Agora, ao contrário da crença popular, as prisões russas não servem apenas sopa ou borscht, embora o que eles servem não pareçam muito melhor. Para começar, comida sólida está realmente no cardápio, embora geralmente na forma de um mingau sem graça, pão barato, carne sem tempero e legumes. Embora pareça básico, é o bastante, com cada prisioneiro recebendo mais de 3.000 calorias por dia, e tudo isso custa apenas 64 rublos, pouco mais de $1. Embora não estejam gastando tanto, as autoridades russas tentaram encontrar maneiras de tornar as suas refeições ainda mais baratas. As prisões foram incentivadas a produzir seus próprios alimentos em pequenos terrenos agrícolas, permitindo que eles cultivassem suas próprias refeições, incluindo carne, leite e peixe. Esses países ajudam a ilustrar o bom e o ruim da comida da prisão, mas as coisas ficam mais indigestas nos Estados Unidos. Como a comida da prisão é definida em nível estadual, a qualidade varia muito. Vamos tomar como exemplo um café da manhã e um jantar comum na prisão do condado de Gordon, na Geórgia. Por $1,77 por refeição, os presos recebem cerca de 2.800 calorias por dia, completas com suco de frutas e cereais no café da manhã, pão de milho e feijão no jantar, e até bolo na sobremesa. Mesmo não tendo um almoço servido no meio, para obter todas essas calorias em bandejas tão pequenas, essas refeições devem ser muito açucaradas e gordurosas. Em Idaho, o Departamento de Correções tem uma abordagem um pouco mais saudável. Embora cada refeição servida custe apenas $1, os serviços de alimentação da penitenciária tentam incorporar opções mais saudáveis, como saladas, frutas frescas e vegetais na dieta dos prisioneiros. Mas isso não tira as panquecas, tacos e espaguete que eles estão servindo também. Parece que Idaho é o melhor lugar para ser preso. Agora, o Alabama, por outro lado, não poderia parecer menos atraente se tentasse. Em 2009, o café da manhã era apenas meio ovo, aveia e uma fatia de pão. O almoço eram 2 sanduíches de mortadela e um pacote de batatas fritas. E o jantar era apenas feijão, algum tipo de carne e ainda mais pão. Não é de surpreender que isso era tudo que os prisioneiros tinham para comer, visto que cada refeição custa apenas 58 centavos. Embora considerando que o chefe da prisão na época foi pego embolsando $200 mil do orçamento de alimentos para ele mesmo. É um milagre que os prisioneiros de Alabama tinham algo para comer, mas de alguma forma fica muito, mas muito pior. Em 2011, o Texas cortou 2.800.000 de sua cota para refeições na prisão, para compensar um problema de orçamento. Isso envolvia muita substituição, como trocar o leite por leite em pó, sanduíches saudáveis por isso, e alimentar os presos apenas 2 vezes por dia nos fins de semana. E desde o lockdown, isso só piorou. Em vez de reunir os presos em um refeitório, cada um recebe apenas um saco de papel, contendo toda a comida do dia. De acordo com os relatórios dos presos, isso pode ser apenas 3 sanduíches e algumas salsichas empanadas. Mas alguém com o estômago roncando só de pensar nisso? Bem, eles não são os únicos presos que passam fome. Em 2017, Elima Delik postou esse tweet, mostrando a bandeja de comida que ela recebeu em uma prisão na Flórida. Não tenho certeza do que parece pior, essa gosma sinistra ou esses vegetais cinzentos. Esses caras estavam tentando competir com o meme do Fyre Fest para criar a refeição mais feia do mundo. Mas se isso não foi suficiente para fazer você avaliar as suas próprias escolhas de vida, dê só uma olhada no que eles servem aos presos nos Estados Unidos que se comportam mal. Esse tijolo sombrio de comida é uma refeição de gestão especializada, ou seja, um jeito elegante de dizer comida de punição. Mas o mais famoso é conhecido como o pão da prisão. É um purê insípido de vegetais e amido que fornecem aos presos seriamente desobedientes todos os nutrientes que precisam 3 vezes ao dia, supondo que eles consigam engolir isso. Esse pão pode ter sido desagradável, mas você sabe o que parece bem saboroso? Aqueles botões de curtir e se inscrever. Por que não fazer um favor a si mesmo? E clicar nos 2 e também aquele com o sininho. Legal, agora onde eu estava? Celas.
A maioria de vocês deve supor que todas as celas de prisão parecem iguais, com grades, beliches e banheiros terrivelmente expostos. Embora sejam diferentes em todo o mundo, nos Estados Unidos é bem isso que os novos presos podem esperar. Para aqueles que aguardam julgamento no estado de Nova York, uma cela na famosa prisão de Rikers Island não fornece nenhum conforto de casa. Em geral, esses minúsculos quartos são feitos para um detento cada e contêm um banheiro, uma pia, uma cama e uma janela com grades pesadas. São apenas as necessidades básicas, mas pelo menos os presos em geral podem socializar com outros detentos. No entanto, o mesmo não pode ser dito para aqueles em prisões como AdMax Florence, Colorado, porque essas prisões são projetadas para manter alguns dos criminosos mais perigosos do país. Cada detento é atribuído a um único quarto de 2 por 3,7 metros, com uma cama imóvel, banco e escrivaninha, tudo feito de concreto. Eles também têm um chuveiro, um temporizador para evitar que os presos inundem sua cela e um banheiro com pia embutida. Parece bastante, mas é especialmente projetado para evitar mover os prisioneiros pela instalação sem necessidade, porque quanto mais eles se movimentam pela penitenciária, mais eles conhecem sua planta, o que pode levá-los a traçar um plano de fuga. Como tal, a grande maioria dos 400 prisioneiros detidos aqui estão em confinamento solitário por até 23 horas por dia. Mas poderia ser muito pior, como comprovado pela existência do Black Dolphin Facility, da Rússia. Esta colônia penal federal abriga cerca de 700 dos criminosos mais perigosos da Rússia. Os detentos são mantidos em celas que têm portas grossas de aço, bem como grades que separam a sala das janelas e da porta. Isso efetivamente cria uma cela dentro de uma cela, evitando que eles ataquem os guardas nas portas ou tentem escapar pela janela. E como regra básica, nenhuma dessas celas está localizada no térreo, o que impede qualquer prisioneiro de escapar de suas sentenças de prisão perpétua. Quando eles são autorizados a deixar as suas celas, eles são escoltados pelos guardas, algemados e então arrastados para fora para que não possam realmente ver para onde estão indo. Essa é mais uma precaução para evitar que os presos mapeiem mentalmente o layout da instalação. A Rússia age piedosamente quando se trata de segurança nacional, mas nem toda prisão de segurança máxima insiste em desconforto constante. Na Noruega, os detidos na prisão de Skien têm celas relativamente luxuosas, completas com móveis de madeira, cortinas, banheiros privativos e até saídas elétricas para TV e consoles de jogos. Por mais confortável que pareça, os prisioneiros em confinamento solitário aqui são trancados por trás de grossas portas de aço por até 23 horas por dia, mas eles recebem DVDs e jogos para jogar, além de muito material de leitura. Quase faz com que a ideia de cumprir uma sentença de prisão perpétua pareça tolerável. Muitos começam em prisões de alta segurança como Skien e são gradualmente transferidos para instituições de baixa segurança e com mais liberdade e celas melhores. Uma delas é Halden, uma prisão de alta segurança onde os detentos têm quartos privativos completos, com TVs de tela plana e geladeiras. Eles podem até emprestar instrumentos musicais para aprender a tocar à vontade. Embora tornar os criminosos condenados tão confortáveis faça muitas pessoas ficarem com raiva, a Noruega defende a ideia de que tratar detentos com humanidade é a chave para reintroduzi-los na sociedade. E apesar do que você pode pensar, parece funcionar. A Noruega tem uma taxa de reincidência de apenas 20%. Essa é uma das menores taxas de reincidência do mundo. Quem diria que alguns confortos poderiam ajudar a acabar com o crime? Exercícios. A própria ideia de ficar trancado em uma cela minúscula por até 23 horas por dia é o suficiente para agitar até as pessoas mais preguiçosas. Felizmente, as Nações Unidas decretaram que os detentos deveriam ter pelo menos 1 hora de exercício ao ar livre, se o tempo permitir, todos os dias. Na Califórnia, onde o clima é quase sempre bom, os presos geralmente são deixados do lado de fora em pátios de concreto, separados por 2 camadas de cercas e cobertos com arame farpado. E caso os detentos considerem fugir, existem torres de observações nas proximidades, com guardas armados até os dentes com armas automáticas. Embora fosse uma ideia estúpida tentar subir a cerca com todo esse poder de fogo te esperando, certamente iria aumentar a sua frequência cardíaca. Deixando o desejo de fuga de lado, os prisioneiros são livres para correr, jogar basquete ou usar alguns dos equipamentos para exercícios como barra fixa e boxe. E no Brasil, os pátios das prisões são muitas vezes equipados para que os detentos joguem nosso esporte favorito, o futebol. Enquanto os campos também sejam usados para secar roupas, instalações como essa prisão em Manaus têm pelo menos 3 campos de concreto separados para os presos jogarem bola. Será que os guardas torcem para alguém marcar um gol? Embora os esportes coletivos sejam um ótimo jeito de aumentar a moral, os exercícios em grupo que eles fazem na Tailândia parecem muito mais como tortura. Apesar de todas aquelas posições de aparência extenuante no sol escaldante, esses presos estão realmente praticando um pouco de yoga, tanto para os presos do sexo masculino quanto para o feminino. O exercício de movimento lento e de alongamento ajuda os presos a melhorar a sua saúde física e mental. Mas quando se trata de exercícios em grupo, os presos que realmente
roubam a cena são os do Centro Provincial de Detenção e Reabilitação Filipino Cebu. A prisão ganhou fama em 2007, quando um vídeo de centenas de detentos realizando uma coreografia de Thriller de Michael Jackson se tornou viral. Acontece que o conselheiro de segurança do governo, Byron Garcia, introduziu o programa para presos fazerem 1 hora de exercício por dia, e eles não pararam em Thriller. Até 1.500 presos participaram de uma variedade fantástica de coreografias diferentes, da grandiosa Radio Gaga do Queen ao hilário Hail Holy Queen do Sister Act. O programa de dança foi um grande sucesso e até inspirou um filme chamado Dance of the Steel Bars. Mas nem todo o exercício da prisão é tão inspirador. De volta aos terríveis confins da Black Dolphin Facility na Rússia, que eu mencionei antes, alguns detentos relatam ser deixados em suas celas por 24 horas por dia. Mas na chance de serem soltos, eles têm 90 minutos para caminhar ao redor de um pequeno pátio de concreto vazio, embora eles não consigam sentir o sol em seu rosto, já que cada quintal é construído sob um telhado sólido, com passarelas acima para que os guardas possam observar todos os seus movimentos. Depois de ver isso, eu nunca mais vou reclamar de ir na academia. Trabalho. Nem todo preso está condenado a passar anos apenas andando atrás de paredes de suas celas. Os empregos podem ser oferecidos ou forçados para usar todo o tempo livre que eles têm em suas mãos. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Departamento de Correções dirige certos trabalhos nas instalações que podem ser feitos pelos internos, como lavanderia, manutenção e serviço de alimentação. Eles também oferecem empregos para empresas estatais, produzindo bens como roupas e móveis. Embora a Constituição nos Estados Unidos afirme que trabalhar como parte de uma sentença de prisão não é tecnicamente escravidão, alguns estados oferecem salários aos prisioneiros para manter tudo em ordem. Os presos podem usar esse dinheiro para comprar comida extra na prisão ou fazer ligações telefônicas para seus entes queridos. Na Califórnia, um emprego bem pago pode fazer com que os detentos ganhem apenas 37 centavos por hora. Isso realmente não parece muito, mas dependendo da instalação, pode ser tão pouco quanto 8 centavos por hora. Assim, trabalhando 6 horas, os prisioneiros podem ganhar até $2,22, ou apenas 48 centavos por dia. Em Idaho, esse salário ficou um pouco melhor, com instalações de ponta oferecendo 95 centavos por hora, enquanto o Alasca pode pagar até 1,25. Mas no Alabama, Geórgia e Arkansas, os detentos podem dar adeus ao salário, já que a maioria das prisões nesses estados não oferece salário algum. No outro canto do oceano, no Reino Unido, não fica muito melhor. Embora de propriedade do governo, os empregos disponíveis variam de prisão para prisão e incluem trabalho em call centers, distribuição de encomendas da DHL e limpeza industrial. Mas por tudo isso, os prisioneiros podem receber um salário semanal de apenas 4 libras, que é um pouco mais de $5. Mesmo que não seja muito, a maioria dos detentos faz um orçamento de seus ganhos e gasta para entrar em contato com a família, alugar TVs e comprar itens de cantina da prisão. Embora eles não ganhem lá muito dinheiro, pelo menos eles podem escolher se querem ou não trabalhar. O que é mais que podemos dizer da China? O trabalho forçado no centro de detenção do país é uma ocorrência comum, com detentos produzindo mercadorias que vão desde enfeites de Natal até flores artificiais e calçados. Mas o fracasso em cumprir as cotas difíceis de alcançar não significa que os detentos vão ser demitidos. Em vez disso, eles são punidos com corte de comida e água, e alguns até acorrentados por dias. A mesma coisa acontece na Coreia do Norte, só que obviamente pior. Desertores desse estado secreto revelaram que os prisioneiros ralam ao extremo sob trabalho forçado. Um dia típico para o prisioneiro outrora missionário, Kenneth Bai, revelou que os presos eram obrigados a trabalhos forçados das 8 às 18 horas, 6 dias por semana. Tarefas exigentes como carregar pedras e escavar carvão. Isso o fez perder incríveis 27 quilos em seu cativeiro de 2 anos. Embora ele teve sorte, pois alguns prisioneiros foram até obrigados a cavar as suas próprias covas. Por pior que seja, muitos de vocês podem estar esperando que a prisão de Black Dolphin na Rússia esteja no topo da lista de condições de trabalho bárbaras. Mas apesar das regras brutais, alguns prisioneiros podem escolher onde gostariam de trabalhar nos limites da instalação. Isso pode ser na marcenaria ou nas máquinas de costura que fazem roupas. Como os Estados Unidos e o Reino Unido, seu trabalho é recompensado com salários. Eles também podem comprar itens extras ou alimentos da prisão e podem até pagar indenização às suas vítimas. Mas visto que alguns desses presos são assassinos em massa, terroristas e até canibais, acho que eles vão ter que trabalhar por um bom tempo para realmente pagar pelo que fizeram. Educação. Embora as prisões tranquem seus detentos, essas instituições temíveis podem realmente ajudar a desbloquear uma variedade de potencial de aprendizado. Com muito pouco a fazer, muitas prisões oferecem cursos e aulas para ajudar na reabilitação dos detentos. Embora como isso é feito pareça muito diferente, dependendo de onde você está. O Centro de Programa de Reabilitação, Shimane Asahi, no Japão, por exemplo, oferece aos internos a chance de participar da comunidade terapêutica. São sessões em grupo, lideradas por psicoterapeutas que trabalham para descobrir
descobrir a causa raiz dos crimes de um preso, enquanto usam a resposta para ajudar a redirecionar suas vidas. Eles se sentam em círculos e interpretam diferentes vítimas e personagens em suas vidas, permitindo que eles entendam o impacto que suas ações tiveram nas pessoas ao seu redor. É um longo caminho para evitar que os presos reincidam, o que é importante, já que o Japão tem uma taxa de reincidência preocupantemente alta de 48%. Enquanto algumas prisões confiam em seus detentos para participar de programas livremente, outras, como Pelican Bay nos Estados Unidos, não podem arcar com esse nível de confiança. Embora os presos aqui possam participar de terapias e aulas de escrita criativa, esses criminosos realmente perigosos só podem participar quando estão literalmente enjaulados. Os presos são levados a uma cela com essas gaiolas, e uma vez trancados, suas algemas são removidas por uma pequena abertura. Além das quantidades assustadoras de aço, a aula continua com os presos usando pastas de trabalho como mesas improvisadas para escrever. Eles recebem planilhas, escrevem no quadro branco e até enviam seus trabalhos no final de suas aulas. E você pensando que sua escola era ruim. Mas alguns detentos não precisam da presença de um guarda prisional ou de uma jaula para se aperfeiçoarem. Na famosa e dura prisão de São Francisco Gotera, em El Salvador, a grande maioria dos presos é composta por membros rivais das gangues mortais Barril 18 e MS-13. Mas em vez de lutarem entre si, muitos optam por se engajar no programa iChange. Aqui eles aprendem a ler, desenhar, estudar a Bíblia e até fazer crochê para ajudar a se preparar para uma vida livre de gangues do lado de fora. E ao fazer isso, eles renovam o conceito de crochê de vovó. Minha vovó iria aprovar. Assim, dada a escolha, alguns prisioneiros são mais do que capazes de aprender com seus erros. No entanto, na China, o aprendizado é imposto de uma das maneiras mais bárbaras imagináveis. Sem aviso, as pessoas são arrancadas da rua, algemadas, vendadas e detidas em um dos centros de educação e treinamento profissional da China. O nome pode parecer chique, mas eles são conhecidos simplesmente como centros de reeducação ou campos de educação política. E quais são exatamente os crimes desses prisioneiros? Por incrível que pareça, é apenas a religião deles. Embora a China permita algumas liberdades religiosas, é um estado comunista que está constantemente lutando por um controle mais rígido de seus cidadãos. Assim, qualquer pessoa que demonstre mais devoção à sua fé do que ao seu país pode se encontrar dentro de um desses 380 campos de doutrinação montados ao redor da região de Xinjiang. Até agora, é estimado que mais de 1 milhão de uigures, cazaques e outras minorias, geralmente muçulmanas, foram detidos em 2018. Sem qualquer tipo de julgamento, eles são forçados a participar de aulas sobre a cultura abrangente da China, projetada para erradicar quaisquer ligações religiosas. Mas se os guardas acharem que as lições não estão sendo concluídas, eles não vão hesitar em usar métodos extremos. Os detentos são agredidos, deixados com fome, atormentados psicologicamente e só vão ser libertados quando puderem demonstrar que transformaram seu comportamento, suas crenças e até a sua linguagem. De alguma forma, não acho que apenas enviar pensamentos e orações vai ajudar nessa situação. Então, depois de tudo isso, qual país você menos gostaria de cumprir pena? Conta pra gente aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!